tarde, irmãos e amigos que têm nos acompanhado nessas mensagens através desses canais do YouTube, do Facebook. Nós queremos inicialmente agradecer a cada um que tem também juntamente conosco acompanhado e nesse período de quarentena tem ouvido as mensagens. De maneira especial queremos agradecer aos irmãos aqui da igreja, a cada família, cada irmão em Cristo que tem buscado juntamente com a sua família e mantendo os contatos também com os irmãos, mas estão buscando ali firmes no Senhor, mantendo a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com a família, e especialmente nos dias de culto, procurado reunir a família. Temos ouvido de vários irmãos que têm realmente feito isso. Isso nos alegra muito e sabemos que, apesar da dificuldade no momento da distância, nós estamos juntos, unidos em Cristo e procurando com as nossas famílias, buscando realmente crescer na graça, no conhecimento do Senhor e estarmos assim sendo fortalecidos pelo nosso Deus. Desejo inicialmente que Deus esteja abençoando cada um dos irmãos, cada família, não somente os irmãos aqui da nossa igreja, mas todos aqueles que têm nos acompanhado também e têm buscado ouvir as mensagens. Nós queremos agradecer e dizer que o nosso desejo mesmo é que Deus seja glorificado e que a sua vida possa estar sendo edificada e fortalecida no Senhor. Nós queremos, antes de prosseguir com os nossos estudos, com as nossas mensagens, estamos na terceira mensagem da série intitulada Quarentena. Mas antes da gente prosseguir, quero primeiramente passar algumas informações, como a gente tem feito, né? E na sequência daí então nós vamos para a mensagem propriamente dita. Então, creio que todos nós estamos cientes que ainda continuamos nesse período de quarentena, estamos ainda vivenciando isso. Eu creio que todos estão muito bem informados pelas notícias, através dos veículos de comunicação. Então ainda nós não sabemos por quanto tempo, mas esse período continua e nós estamos também monitorando, aguardando as informações para daí qualquer novidade passar para os irmãos, né? E queremos incentivar os irmãos nesse sentido e amigos a realmente procurarem cooperar. Nós sabemos das dificuldades que isso traz, mas é importante cada um cooperar nesse momento, né? Por isso, as nossas atividades aqui da igreja, elas continuam suspensas, até nós termos qualquer outra informação, qualquer outra autorização. A gente mantém as atividades suspensas. Assim que tivermos, ou se tivermos recentemente alguma informação nesse sentido, a gente repassa para os irmãos. E aí, falando mais especificamente com os irmãos da igreja, já passa para os irmãos, comunica qualquer outra novidade nesse sentido. Mas por enquanto as atividades continuam suspensas. Nesse sentido, então, é importante a gente continuar orando pelas famílias, orando pelos irmãos. Quero até sugerir para que você, irmão aqui da igreja, faça uma lista das famílias aqui da igreja e no seu tempo com a família, de oração, de culto doméstico, lembre das famílias, né? Nomeie as famílias, os irmãos, interceda ao Senhor pela vida deles. Então, ore por cada irmão em Cristo, lembre, né, dos irmãos nesse momento. Não somente por nós aqui, mas vamos estar orando por outras igrejas, outros irmãos em Cristo que estão espalhados aí pelo nosso Brasil, pelo mundo, né? E também muitos talvez em situações bem mais críticas que a nossa. Então ore, né? Vamos lembrar de estar orando por isso também. E orando de maneira geral pelos nossos governantes, orando
para que Deus, que a gente sabe que está no controle de todas as coisas, mas que a vontade perfeita de Deus seja feita e que os nossos governantes possam cooperar, possam ser instrumentos dele nesse momento. Não somente do nosso país, mas do mundo, que está de uma maneira geral sendo atingido por tudo isso que tem acontecido, por essa pandemia. Então vamos lembrar de estar orando por isso também. Ore com a sua família, veja que você tem vários motivos para estar lembrando, né, uns aos outros, lembrando diversos pedidos de oração. Então continue fazendo isso, tá bom? E mantemos os nossos canais abertos de comunicação aqui da igreja, com os irmãos. Eventualmente precisando de qualquer coisa, fale conosco ou comunique a algum irmão, para que a gente possa, nesse período, ser um esteio, ser realmente uma coluna um para o outro e nos ajudarmos. Precisando, então, não tenha receio de falar e de comunicar-se conosco ou com algum dos irmãos aqui da igreja, tá bom? Dito isso, irmãos, então nós vamos agora para a mensagem de hoje. Nós estamos pregando uma série de mensagens intituladas de quarentena, e nós já falamos sobre, a primeira delas foi sobre Noé, e o período que Noé esteve lá na arca. Depois nós, na semana passada, nós falamos sobre Moisés, e vimos também que Moisés, em alguns momentos da sua vida, passou por uma fase que nós também acabamos chamando de quarentena, e de fato foram 40 dias. E hoje nós vamos prosseguir falando sobre uma outra pessoa lá do Velho Testamento, que é Elias. E aí, como a gente tem feito, eu quero convidar você, com a sua família, para abrir a sua Bíblia, hoje em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, que é onde nós faremos a nossa leitura bíblica. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo.
e depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nício, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolar, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. 1 Reis, capítulo 19, então, nós temos ali a leitura, a narrativa de parte da história do profeta Elias. E é justamente sobre Elias que nós vamos meditar, vamos falar nesta mensagem, nessa terceira mensagem intitulada de quarentena. Quem era Elias? Quem era Elias? Certamente muitos de nós já responderiam com muita facilidade e iriam dizer: Elias foi um profeta. Sem dúvida, Elias foi de fato um grande profeta, olhando pela visão, pela perspectiva do Senhor. Foi um homem realmente muito usado pelo Senhor. Mas vamos pensar um pouquinho mais detalhadamente sobre a vida de Elias e tentarmos fazer um resumo da vida do profeta Elias, para então, como a gente tem feito até aqui, depois fazemos algumas aplicações para as nossas vidas. Se a gente volta lá no capítulo 17 de 1 Reis, do primeiro livro dos reis de Israel, 1 Reis capítulo 17, nós vamos ver que no versículo 1, nós temos a informação de onde era o profeta Elias. Elias era de uma cidadezinha ou de um vilarejo chamado Tisbé. Por isso o capítulo 17, versículo 1 diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Elias então era da região de Gileade e de uma cidadezinha muito pequena chamada Tisbé. Tão pequena essa cidade que você, até mesmo nos mapas mais antigos daquela época, você tem dificuldade para encontrar. Então seria mais ou menos assim: Elias era do interior, né? Ou seja, ele morava em um lugar muito retirado, tão retirado que até no mapa é difícil de achar, só para você ter uma ideia, né? E de lá nesse interiorzão, Deus levanta, Deus chama alguém e que vai ser um profeta muito usado pelo Senhor. Tanto é que a Bíblia fala assim: olha, ele era Elias o tesbita, né? Ou seja, quem morava em Tisbé era tesbita. E então ele diz assim: Elias o tesbita da região de Gileade, justamente para a gente poder localizar a região, senão talvez a gente teria dificuldade de saber exatamente onde era. Mas Elias o tesbita, ele aparece de repente na história. Se a gente lê a primeira vez, ou o primeiro livro dos reis de Israel, você vai ver que ele surge de repente na história. O primeiro livro dos reis de Israel vem narrando justamente a história dos reis de Israel, tanto os reis lá do norte como os reis do sul, Israel chamado norte e Judá a parte do sul, e vem narrando, vem fazendo essa narrativa. E de repente no capítulo 17 surge o profeta Elias, como que do nada aparece o profeta Elias. Ele aparece, é interessante, irmãos, porque ele aparece e diz o texto, lendo lá capítulo 17, versículo 1: então Elias o tesbita dos moradores de Gileade
disse a Acabe era o rei de Israel, diz assim: então certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. De repente, surge Elias, o tesbita, e vai até o rei Acabe, e ele então diz para Acabe as seguintes palavras. Ele diz assim, que não haveria chuva, conforme a palavra dele, por um bom período, não haveria chuva. Quando a gente abre lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, você descobre até a quantidade de tempo exato, porque Tiago diz assim que Elias orou e não choveu por 3 anos e meio sobre a terra. E depois Elias então orou novamente e veio a chuva sobre a terra. O contexto que Tiago fala isso, ele está falando sobre uma pessoa de oração. Ele diz assim que Elias era um homem de oração. Ele diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. E aí ele pega o exemplo de Elias, dizendo que Elias orou e não choveu por 3 anos e meio sobre a terra. Mas Elias ele vai até o rei Acabe e diz exatamente isso. Por quê? Aí a gente tem que retornar um pouquinho mais na história para entender todo o contexto, o que estava acontecendo. A nação de Israel, o povo de Israel, que na verdade começou o período de reinados, o período de reis de Israel, começou lá com Saul, depois Davi, depois Salomão, e aí o reino se dividiu, reino do norte, reino do sul, reino do norte chamado de Israel, reino do sul chamado de Judá, e foram então sucessivamente, reis e mais reis vieram reinando Israel no norte e Judá no sul, e por vários anos isso acontecendo. Então reis foram sucedendo a outros reis e foram desenvolvendo e reinando sobre Israel, reinando sobre Judá. E só que daí tem um detalhe interessante que eu preciso mostrar para os irmãos. Volta um pouquinho no capítulo 16. A gente começou lá no capítulo 19 e já estamos no capítulo 16, estamos voltando, mas é importante para a gente entender e chegarmos lá em Elias, onde nós estávamos lá no capítulo 19. No capítulo 16, versículo 30, diz assim, irmãos: fez Acabe, filho de Omri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filho de Etbaal, rei dos Sidônios, foi e serviu a Baal e o adorou, levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Fica com o finalzinho desse versículo, e aí você já deu para ter uma ideia de como é que era a situação em Israel naqueles dias. Acabe, que era o rei, diz o texto que ele fez muito mal ao povo de Israel, mas não somente fez, ele fez pior do que todos aqueles que vieram antes dele. Por quê? Os que vieram antes dele já fizeram muitas coisas más, mas Acabe fez pior ainda, o texto está dizendo. Tanto é que ele diz assim, no finalzinho do versículo 33, ele diz assim: para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ou seja, ele fez muito mal e pior do que os que vieram antes dele, que o antecederam. Então essa era a situação do povo e da nação de Israel. Um rei que não temia Deus e que fez muito mal para o seu povo. E é interessante também nesse texto aqui que ele menciona que Acabe, ele foi lá e se casou com Jezabel.
Jezabel, que era de uma outra nação, que ele também menciona, né? Dos Sidônios. E essa Jezabel, esses Sidônios, eles eram adoradores de Baal. E a gente sabe que também na história já do povo de Israel, eles já tinham se envolvido em alguns momentos com a adoração a Baal. Mas com a vinda dessa mulher, como a primeira dama, vamos dizer assim, lá de Israel, ela introduziu e ela implantou um sistema de adoração a Baal pior ainda. Ou seja, ela aumentou e ela, de fato, fez com que isso se permeasse, tomasse conta de Israel naquele momento. Israel, então, vivia um período de decadência em todas as áreas. Acabe como rei, que fez muito mal, Jezabel, a sua esposa, os dois eram maus, idólatras, e mais ainda, tudo pelas narrativas bíblicas, a gente percebe que Jezabel tinha uma influência tremenda, era praticamente ela quem estava governando Israel. Acabe era simplesmente um fantoche na mão dela. Tal era a influência dessa mulher. E aí então, Deus levanta um homem chamado Elias, lá no interior, e ele sai lá de Tisbé e vai até a presença de Acabe, até a presença do rei, e diz assim: olha, não vai chover aqui em Israel, segundo a minha palavra, não vai chover. Elias então obedece a ordem do rei. Agora você pensa que foi fácil para Elias? Certamente não, né? Imagina Elias lá na sua Tisbé, na sua cidadezinha, de repente agora ele tem uma incumbência de ir lá falar diretamente com o rei, mas ele obedece ao rei, obedece a Deus e vai até a presença do rei, fala com Acabe, e diz o texto, voltando para 1 Reis 17, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, versículo 2, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lago oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Elias vai até a presença do rei Acabe, fala com ele, e Deus diz então a Elias: agora você se retira, você se retira. Ele fez isso então, por que ele fez isso? E aí Deus diz: vai para o lago de Querite, que eu vou sustentar você, E ali, Elias, em Querite, é sustentado por Deus. Agora lembra, depois que Elias falou com Acabe, começou um período na história de Israel ali, um período de seca, irmãos. Um período de 3 anos e meio de muita seca, porque não, imagina, né? Imagina sem chuva. Ficamos às vezes um período de 1 mês sem chuva, 2 meses, a gente já acha algo terrível. Você imagina 1 ano sem chuva, imagina 2 anos, 3 anos. Então foram 3 anos sem chuva. Mas Deus falou para Elias: Elias, vai para Querite. E ele foi para essa região. E lá em Querite, Deus então sustentou a vida de Elias. Depois a gente vai retornar aqui nesse ponto, mas observa como Deus então usou Elias para falar com o rei, e agora então ele é retirado para Querite e cuidado pelo Senhor. Interessante que lá em Querite havia um riacho, então Elias então tomava água do riacho, né, do ribeiro, e a Bíblia diz assim que ele era sustentado pelos corvos. Olha que interessante o versículo 6, 1 Reis 17, 6. Os corvos lhe traziam pão pela manhã e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então, você já imaginou, né? Elias estava lá, e aí os pássaros, os corvos, traziam carne e pão para ele de manhã e também à tardezinha, e a água ele tinha abundância porque tinha lá um riacho. Porém, eu adianto um pouquinho aqui por causa da história e por causa do nosso tempo, para dizer o seguinte, irmãos:
Com o passar do tempo, com o passar a falta de chuva, diz o texto bíblico, que aí eu resumo para os irmãos, diz o texto bíblico que o ribeiro secou-se, não chovia mais, então o ribeiro se seca, e aí então Deus orienta Elias a sair lá desse ribeiro, dessa região, e ir para um outro lugar. E ele vai então, ele vai, e aí nós temos você pode ler tudo isso em 1 Reis 17, capítulo 18, tudo isso que eu tenho mencionado, estou mencionando para os irmãos, você pode acompanhar e fazer a leitura depois bíblica sobre isso, né? Mas ele então sai de Querite, e agora então Deus, nesse período de 3 anos e meio ali, como é que Deus vai sustentando ele? Primeiro vai em Querite com os corvos e tomando água do ribeiro. Aí depois, quando se seca a água do ribeiro, Deus encaminha ele vai para a casa de uma viúva, de uma mulher que tinha um filho. E aí então ele chega lá, e quando ele chega e pede comida para essa mulher. Só que note, a fome já estava atingindo as pessoas. Não havia chuva, não havia como plantar, não havia como colher, e isso foi na verdade causando um impacto enorme na vida das pessoas. E essa mulher, a situação dela, diz a Bíblia que o lugar que ela morava chama Sarepta, a viúva de Sarepta, né, conhecida. E quando ele chega lá, nesse lugar, e fala com essa mulher, a situação dela era tão triste, que ela diz assim: olha, eu só tenho um pouco de farinha, e aí eu não tenho mais nada. E aí, você pode depois ler com cuidado essa história, a partir do versículo 8, do capítulo 17. Elias então fala assim para ela: então vai lá e faça um bolo para mim. Mas aí imagina, a mulher tem só um pouco de farinha, tem um filho para dar de comida, e aí ela fala: mas como, né? Eu vou fazer comida, vou dar um bolo para ti, eu e meu filho. E Elias então insiste, dizendo que era para ela confiar, e ela vai lá e prepara esse bolo, e ela traz para Elias, e Elias come então daquilo que ela preparou. O interessante, irmão, dessa história, lá no capítulo 15, é que Deus faz algo muito especial, faz um milagre muito grande ali. Porque diz assim, eu não vou ler toda a história, né? Só leio o versículo 14 para os irmãos, dizendo assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. E assim então Deus sustentou tanto Elias como também aquela família por muitos dias, irmãos. Ou seja, Deus cuidou e sustentou não só do profeta, como também dela e do seu filho. Deus multiplicou aquilo que ela tinha, pouco que ela tinha, mas que ela confiou, e Deus fez abundar de maneira milagrosa aquilo, o mantimento, o alimento que eles precisavam. Prosseguindo então, irmãos, e avançando para a gente então chegar ao ponto que nós queremos também destacar, Elias então, o tempo se passa, e no 3º ano, depois que Elias já tinha se encontrado com Acabe, depois que Elias tinha ido por Querite, depois que tinha passado um período lá em Sarepta, ele então, novamente, os irmãos encontram isso lá no capítulo 18, ele então agora vai até o rei Acabe. Na verdade, o rei Acabe estava procurando ele por todos os lados, mas Elias então manda avisar que ele iria falar com o rei Acabe, e nós então, no capítulo 18, então, Elias vai se encontrar com o rei Acabe. É interessante porque tem tantos detalhes aqui, nós não temos tempo para isso hoje, né? Mas assim, o encontro dele com Acabe, quando Elias chega perante Acabe, Acabe estava chamando Elias de o perturbador de Israel. É assim que ele denomina Elias. E aí quando Elias se encontra com Acabe, ele diz assim: não sou eu que estou perturbando Israel, é você que está perturbando.
Você que se afastou de Deus, vocês que se envolveram nessa idolatria, vocês que são maus, levaram o povo, conduziram o povo para essa adoração a falsos deuses e assim por diante. E aí então nós temos esse encontro de Elias com Acabe, no capítulo 18, que essa é uma das histórias mais lembradas da Bíblia, que é quando Elias propõe um desafio para Acabe, para que ele então trouxesse os seus profetas, os falsos profetas, e eles então lá no Monte Carmelo, nesse encontro, com a presença do povo, que Elias propõe para que tantos profetas, que eram ao total 450 de Baal, mais 400 de Azerá, que era o outro ídolo, então um total de 850 profetas, que eles clamassem ao Deus deles, que eles clamassem a Baal, que eles clamassem a Azerá, e assim por diante, e que Elias também clamaria, e o Deus que respondesse, então esse seria o Deus verdadeiro. Essa história é bem lembrada, muitos gostam dessa história, de lembrarmos desse momento. Elias coloca o povo numa sessão dizendo: olha, vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, então vocês devem segui-lo. Agora, se é Baal, então vamos seguir Baal. E aí, diante de todo aquele povo e os falsos profetas, os profetas de Baal, de Azerá, eles primeiramente começam a fazer os seus clamores, e eles começam lá a clamar, começam a gritar, começam a se ferir, diz o texto bíblico, mas nada de Baal responder, nada de Azerá responder. Elias chega até a brincar com eles, dizendo assim: gritem mais alto, talvez o Deus de vocês não esteja ouvindo, deve estar ocupado, porque ele não responde, e assim por diante. Mas eles clamaram, gritaram, se feriram, e nada, absolutamente nada. Por fim, então, veio a vez de Elias, e diz o texto bíblico que Elias então foi lá e preparou o altar, preparou todas as coisas, organizou tudo que precisava. Encontro para os irmãos aqui o versículo, só para a gente ler esse versículo pelo menos com os irmãos, diz o texto no capítulo 18, versículo 37, dizendo assim: Elias, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti vieste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no ele. E que vendo todo o povo caiu de rosto em terra, disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escapa. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Esse é o desfecho da história. Elias clamou a Deus, Elias tinha preparado o altar, o sacrifício, e Deus mandou fogo e consumiu tudo. E aí todo o povo viu com seus próprios olhos quem era Deus e qual o Deus verdadeiro. E Elias então foi lá e matou os 850 falsos profetas, diz o texto bíblico. Mas eu prossigo, prossigo com a história, dizendo então, nós chegamos agora no capítulo 19, demoramos um pouquinho, mas a gente chegou no capítulo 19, capítulo 19 então, que a gente leu no início, diz o texto então, que no capítulo 18 foram derrotados os falsos profetas, e Elias então se vira para Acabe e diz assim: Acabe, pode correr porque vai chover, agora vem chuva. E aí então diz o texto que os dois foram correndo para que a chuva não pegasse eles no caminho. Capítulo 19 inicia dizendo assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Olha que interessante isso. O Acabe, lembra que eu falei que a esposa era quem governava tudo?
O Acabe correu lá para Jezabel, como um filho, né? Corre para a mãe e diz: Jezabel, o Elias matou todos os profetas. Foi lá contar toda a história. A Jezabel, versículo 2 diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a essas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel, quando fica sabendo disso, ela ameaça, faz uma ameaça de morte ao profeta Elias, dizendo: Elias, você vai morrer. Você vai morrer, eu vou matar você. Pergunta é a seguinte: o que faz Elias? Nota que Elias acabou de vir, enfrentou o rei, 850 profetas, falsos profetas, viu Deus agindo de maneira grandiosa, já tinha sido sustentado nesse período por 3 anos e meio, lá em Querite, lá em Sarepta. E agora, o que ele faz quando Jezabel fala isso? Sabe o que ele fez, irmãos? Ele fugiu. Diz a Bíblia que ele fugiu. Elias vai até Berseba, diz lá o texto, que eu não vou ler, né? Mas ele vai até Berseba, deixa que era um lugar, deixa o seu servo e foi para o deserto. Caminha um dia inteiro, e aí já é exausto, né, de caminhar um dia inteiro. Aí ele se coloca debaixo de uma árvore, de um símbolo, e diz a Bíblia que ele fala assim: eu quero morrer, eu prefiro morrer. Diz a Bíblia assim que ele literalmente, versículo 4, diz assim: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Não era melhor do que os pais. Quem disse que ele tinha que ser melhor do que os pais também? Né? Mas veja que ele está aqui, agora ele está com medo da Jezabel, e ele foge, se coloca lá e começa a dizer assim: Senhor, né? Eu quero morrer. Diz a Bíblia que ele dormiu, que ele acordou, porque um anjo acordou ele. Esse anjo acorda, e esse anjo, olha que interessante, trouxe comida para ele. Trouxe comida, tinha pão e um jarro de água. Olha só que interessante. E aí ele viu aquilo ali, comeu, mas ele queria, na verdade, dormir mais ainda. Diz o versículo 6 que ele comeu, bebeu e dormiu de novo. E versículo 7 diz: voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Aí o anjo vai lá e acorda e diz assim: come, mas é para você ir, não é para ficar aqui dormindo. E aí Elias então comeu e ele caminhou, versículo 8 com os irmãos. Levantou-se, pois, e comeu com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 40 dias e 40 noites. Chegamos na quarentena, né? Então eu estava perguntando: pastor, onde está a quarentena de Elias? Está aí, 40 dias e 40 noites. Caminhando até Horebe. A caminho de Horebe, 40 dias e 40 noites, caminhando até Horebe. Ele queria dormir mais, mas o anjo faz com que ele levante e caminhe em direção a Horebe. Horebe é o monte de Deus. Na verdade, Horebe é a região lá do Monte Sinai. Se você olhar no mapa, é bem interessante, porque Elias estava muito distante de Horebe. Elias estava na região de Berseba, que é lá em Israel, mesmo território de Israel. Por isso que ele teve que caminhar 40 dias, irmãos. É uma jornada longa, no deserto, mas ele vai caminhando e vai sozinho até Horebe. Chegando em Horebe, na região do Monte Sinai, exatamente aonde Moisés também esteve. Lembra disso? Nós falamos sobre isso. Moisés também já esteve lá 40 dias e 40 noites por 2 vezes. Agora está lá Elias também. Mas Elias ele caminha 40 dias para chegar até Horebe. 40 dias para chegar ao monte de Deus, diz a Bíblia. E chegando lá em Horebe, diz o
texto que ele chega lá e ele entra numa caverna. E lá dentro dessa caverna, Deus vem até ele e faz a seguinte pergunta. Ele pergunta assim: Elias, o que você está fazendo aí nessa caverna? Sai para fora dessa caverna. E aí Elias então sai da caverna e Deus fala assim: olha, Elias, fica aí que eu vou de certa forma passar e você vai perceber, e você vai ver esse sentido. Você vai poder me ouvir nesse sentido. E aí Elias ficou observando, veio um vento muito fortíssimo, derrubando tudo, mas Deus não estava no vento. De repente veio um terremoto, balança tudo, mas Deus não estava no terremoto. Vem fogo, mas Deus não estava no fogo. E Elias começou: onde é que está Deus? E de repente vem uma brisa, um cício, um vento muito calmo, tranquilo. E ali estava a presença de Deus. E ali Deus fala com Elias novamente. Deus fala com Elias novamente. Irmãos, eu quero agora destacar, para a gente caminhar no final, destacar algumas lições que a gente aprende com Elias. Claro que a história de Elias é muito bonita e tem tantos detalhes, a gente pode destacar tantas coisas, mas eu quero pensar nesse período que a gente está vivendo, esse período aí de quarentena, esse período que nós estamos enfrentando essa pandemia, mas algumas lições que eu creio que são aplicáveis a nós. Eu tentei fazer um resumo da história aqui de Elias até esse ponto, mas assim, algumas lições que eu creio que são importantes para nós. Primeiro deles, Elias também passou por quarentena. Mas eu quero falar primeiramente da quarentena, não dos 40 dias que ele teve que caminhar para ele chegar lá no Monte Horebe. Eu quero dizer que primeiramente Elias, ele enfrentou uma quarentena que não foram 40 dias, foram 3 anos e meio, sem chuva. Ele enfrentou uma situação muito mais difícil que a nossa. 3 anos de seca. Isso traz uma série de problemas, irmãos. Isso certamente trouxe tantas coisas problemáticas para a nação de Israel. Tanto é que Deus teve que sustentá-lo de maneira milagrosa. Porque foram 3 anos de falta de comida, de fome, de muita gente morrendo de fome. Mas Elias passou por todo esse período. Mas é interessante, irmãos, e aqui eu chamo a sua atenção, é que Deus sustentou Elias de uma maneira toda graciosa, misericordiosa, como Ele faz com a vida da gente também. Não importa a situação, a dificuldade, mas Deus é bom. E mesmo nessas horas mais difíceis, olha como Deus cuidou dele. Deus, lá no Querite, a gente viu que vinha um corvo e trazia comida para ele. O corvo era o garçom. Olha só, Não, mas eu tinha um garçom particular, um corvo, Os corvos vinham para servir. Ele bebia da água mineral de Querite. Olha só, Ou seja, Deus cuidou dele. Quando ali a fonte se esgotou, quando não havia mais água, Deus conduziu ele para Sarepta, ele lá. Deus cuidou dele, daquela família. E era um milagre de água, irmãos. Como é que eles faziam com a comida? Deus ia multiplicando. E a farinha não faltava, o azeite não acabava, porque Deus ia fazendo isso. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Ele não nos deixa, não nos abandona em momento algum, irmãos. E Ele cuidou de Elias, assim como Ele cuida também das nossas vidas. Por mais que nós enfrentemos tribulações, e todos nós enfrentamos tribulações, irmãos. Todos estão passando por isso, até mesmo aquelas igrejas hoje em dia, que se fala muito de que pare de sofrer, pare de enfrentar isso. Não temos mais agora, parece que somem, irmãos? Porque todos estão padecendo, todos estão enfrentando as dificuldades, e temos que enfrentá-las. Mas nós temos o Senhor, nós podemos confiar nele todos os dias da nossa vida, porque Ele está conosco todos os dias.
Então, Elias passou por um período muito longo, irmãos, um período muito difícil. Não era uma pandemia, mas era um período sem água, e que trouxe muitos problemas sociais, problemas de ordem emocionais, problemas literalmente de fome. Mas Elias passou por aquilo. Então, quando eu olho para a vida de Elias, no momento que nós estamos vivendo, isso me encoraja em saber que Deus é fiel, e Deus cuida dos seus, e você pode confiar, e você pode descansar no Senhor, que Ele está cuidando da sua vida. Mais ainda, você pode também pensar nos 40 dias, se a gente quer pensar nos 40 dias, né? Quando Elias ele fugiu lá de Jezabel, ele passou 40 dias caminhando no deserto. Certamente nesse período sozinho, isolado, no deserto, Elias pôde refletir muitas coisas. Teve que lidar com seus medos, mesmo tendo tido uma grande vitória lá diante de Acabe, dos falsos profetas, mas agora sendo ameaçado de morte, ele teve que lidar com isso. Ele teve que repensar a sua vida, seus propósitos. Ele precisava ir em direção ao Horebe. Ir em direção ao Horebe quer dizer ir em direção ao monte de Deus. Ele precisava ir ao monte de Deus. Irmãos, a gente vivendo esses dias uma situação inédita, uma situação que a nossa geração nunca tinha passado, e tantas coisas acontecendo, tantas coisas sendo faladas, pessoas começam a ter as mais variadas dificuldades. Mas, irmãos, é interessante como as pessoas muitas vezes elas não se apercebem que elas precisam e necessitam muito nesses momentos ir até o Horebe. Eles precisam de ir a Deus. Esse é o passo mais importante, porque a nossa vida estando nas mãos de Deus, com o Senhor, é ali que nós estamos seguros, é ali que nós encontramos a fortaleza para a nossa vida, o refúgio para a nossa alma, o sustento para o nosso espírito. Então vá para Deus, como Elias também caminhou em direção ao Horebe. Segunda coisa que eu quero destacar para os irmãos é que Elias também teve que lidar com seus conflitos e com seus medos. Como já mencionei, ele tinha vencido uma grande batalha, mas não só uma, ele venceu várias batalhas nesses 3 anos e meio. Mas ele venceu essa grande batalha, talvez foi o ápice, ali sendo derrotados os falsos profetas, mas de repente ele foge por causa da ameaça de uma mulher, de Jezabel. Interessante isso, né? Como o coração do homem é enganoso. Ele foi tão corajoso em enfrentar os profetas e de repente agora ele foge de Jezabel. Ou seja, ele precisava lidar com isso. Ele ficou com medo. E a Bíblia diz que o amor verdadeiro lança fora o medo. Isso revela que, alguns dizem que às vezes depois de uma grande vitória, às vezes a pessoa ela até fica exposta. E fica, às vezes tem que tomar cuidado, né? Para que ela não caia. Por isso que Paulo diz que aquele que está em pé, que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Ele precisava lidar com os seus medos. Elias precisava lidar e revigorar suas forças em Deus. Depois daquela grande vitória, aí ele vai ao caminho de um dia, então ele estava cansado, a ponto dele esgotado, exausto, e aí ele deita lá, ele dorme, e de repente então o anjo prepara a comida para ele, água para ele. Interessante que o anjo vem até ele, e o anjo não fica falando nada, questionando nada, simplesmente dá comida para ele. Elias precisava ser revigorado de várias formas. Ele precisava ser revigorado fisicamente, um dia caminhando, né? Não era fácil naquela região. Ele precisava de revigorar suas forças em Deus. Ele precisava se revigorar emocionalmente, porque ele estava sendo ameaçado. Então o anjo faz isso, dá comida para ele, deixa ele dormir,
Mas depois fala assim: agora você caminha até Deus, caminha até o monte de Deus, porque Deus tem mais algo a falar contigo, Deus tem mais coisa para falar com você. E ele então caminha 40 dias, e ele chega até Horebe. Interessante que ele chega em Horebe e vai direto numa caverna, e ele se coloca dentro daquela caverna, e aí Deus faz o quê? Chega até ele e diz assim: Elias, sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna para você contemplar ao Senhor. Sai da caverna, sai disso aí. Não adianta você se intocar aí dentro aí, não, que não vai resolver. Você precisa saber quem sou eu. E por isso, quando ele se coloca lá de fora, Deus vem até ele naquele vento calmo e fala com ele. Outra coisa que é um outro conflito, né? Estou mencionando alguns conflitos que ele teve que lidar. É que Elias, naquele momento da história, ele estava se achando o único que não tinha dobrado os seus joelhos para Baal. Ele se achava sozinho totalmente. Mas Deus mostra para ele, vai dizer assim: Elias, não foi só você. Teve mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos e que não adoraram Baal. Quando Elias está dentro daquela caverna, e quando o Senhor fala com ele, Elias começa, quando Deus fala com ele, para ele, depois Deus vai falar para ele sair dali, mas quando ele começa a falar: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele fala 2 vezes, ele repete as mesmas coisas assim: ah, Senhor, né? Olha só a minha situação, porque o teu povo fez isso, porque Acabe fez aquilo, e eles não querem saber do Senhor. Elias estava de certa forma cheio de o que nós chamamos de autocomiseração. Ele estava com dó de si mesmo. Autocomiseração, segundo o autor, é uma emoção inútil. Autocomiseração, diz ele, vai mentir para você, vai exagerar, vai levá-lo às lágrimas, vai cultivar em você uma mentalidade de vítima em sua cabeça, e na pior das hipóteses, vai levá-lo a desejar a morte, exatamente como aconteceu com Elias. Autocomiseração é aquela pessoa que olha só para ela e se acha vítima de tudo, como Elias naquele momento. Ah, Senhor, olha o que aconteceu comigo, né? Eu fui lá, enfrentei os profetas, mas olha só a situação do povo, e agora estou sendo ameaçado, e por isso eu estou aqui, coitadinho de mim. E Deus vai ter que mostrar para eles: não é bem assim, Elias, não é só você. Sai dessa caverna, Elias, sai dessa caverna. Irmãos, nesses dias de quarentena, é meio perigoso. Muitas pessoas às vezes começam a também entrar na caverna e se entolgam e começam, às vezes, com problemas de desespero, com problemas de ansiedade, de depressão, e começa a se ter dó de si mesmo. Ah, o que está acontecendo comigo? Irmãos, não é bem assim. Está acontecendo com todo mundo, não é só com a gente, não. Então a situação não é só você, todos estão passando por isso. Mas ainda não é só você que é cristão no meio de tudo isso. Há tantos e tantos cristãos nesse mundo, e alguns passando por situações muito piores que a nossa, situações muito mais difíceis, mas estão ali firmes em Deus. Então, não vamos cair no mesmo problema de Elias, entrarmos na caverna e acharmos então: ah, Senhor, vou ficar aqui dentro e com os meus problemas, e olha o que aconteceu comigo. Não. Deus fala: Elias, sai daí, saia daí, vá para fora para você contemplar Deus. Irmãos, contemple a Deus. Deus é Senhor, Ele é o Criador, Ele é o sustentador. A nossa vida foi Ele quem deu, é Ele que nos sustenta, que nos mantém, Ele que nos dá o fôlego da vida, Ele que nos dá o alimento, Ele que nos dá o sustento, Ele que nos dá as forças para isso. É Ele que controla e tem o domínio sobre todas as coisas. Então olhe para Deus. E ainda que a gente passe por dificuldade, enfrente as lutas, as tribulações, mas o Senhor está conosco. É Ele que abre o mar vermelho, é Ele que sustenta lá o Elias, lá no Querite.
que manda o corvo, aí o corvo vai e leva a comida para ele. Então Deus é Deus, irmão. Olhe para Deus, olhe para o Senhor, olhe para o alto, não fique aí voltado para si mesmo, cheio de autocomiseração, mas enfrente as dificuldades com coragem, olhando para o Senhor, confiando no Senhor, indo até Horebe. Busque a face do Senhor, não viva, não volte-se para si, pelo contrário, volte-se para Deus, volte-se para o alto, para o Senhor da sua vida, para o nosso Deus. Por último, e aí eu termino, uma terceira coisa que a gente pode aprender com Elias, nesse momento de quarentena, é a seguinte: Deus vem até ele, e a pergunta que Deus faz para Elias é a pergunta que eu deixo para você também hoje. A pergunta é: o que você está fazendo aqui? Elias estava lá dentro da caverna, e Deus diz assim: Elias, duas vezes Deus fala assim: o que você está fazendo aqui? Elias, a gente pode pensar assim, depois de tudo que Deus já tinha feito na vida dele, usado ele perante a carne, aqueles 3 anos e meio, talvez ele pensou assim: eu já encerrei minha carreira, talvez eu já estou finalizando, tudo e pronto. E talvez ele estava pensando dessa forma, mas não, Deus tinha muito mais a fazer com a vida de Elias. Deus queria usar muito mais a vida de Elias. Deus disse para ele assim: Elias, sai dessa caverna e volte para o caminho, para aquilo que você pode e tem para fazer. Deus então queria muito ainda usar a vida de Elias. Ele pensou que já tinha finalizado, mas não, irmãos. Deus ainda iria usá-lo. Deus disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Saia daí e volte pelo caminho que você veio. Olha que interessante, Ele diz assim: você vai voltar, Elias, pode voltar. Como Deus diz: volta lá, Elias. E você ainda tem muita coisa para fazer. E se você ler a sequência, ele vai te falar assim: olha, você vai lá, vai ungir tal rei, vai falar com Eliseu quem vai suceder você. Então você tem muita coisa para fazer ainda. Ou seja, eu quero usar ainda a sua vida. E aí então Elias vai passar por outra quarentena. Sabe por quê? Porque assim como ele levou 40 dias para ir até Horebe, ele vai gastar mais 40 dias para voltar agora. Mais 40 dali, Ou seja, 40 para chegar até Horebe, mais 40 para retornar. E aí então retomar e fazer aquilo que ele precisava fazer, já tendo vencido os seus medos, os seus conflitos, medo lá da Jezabel, e conflitos que estavam no seu coração. Ele sai daquela caverna, Deus fala com ele e ele retoma aquilo que ele deveria fazer, agora de uma maneira diferente, depois de uma quarentena, 2 quarentenas, 40 para ir, 40 para voltar, mas trabalhado muito mais ainda pelo Senhor, e fazendo agora aquilo que Deus queria que ele fizesse. Certamente na volta, eu penso que Elias ficou refletindo o tempo todo em como Deus trabalhou na vida dele, como Deus revigorou a vida dele em todo esse período. A pergunta que eu faço para nós hoje é: o que você está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, irmãos? O que você está fazendo na sua vida? Essa é a pergunta para a gente. A pergunta que foi feita para Elias: você está aí na caverna? O que você está fazendo na caverna? Sai da caverna. Sai da caverna e olha para Deus, contemple a Deus. No deserto, você está aí no deserto, fica caminhando no deserto, perdido aí no deserto. Vá até Horebe, vá até o monte de Deus. Está aí na autocomiseração, com dó de si mesmo. Pare com isso. Deus é Deus, Deus é Senhor. Ele domina, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tem um domínio, o domínio prevalece para sempre, irmãos. Nada fugiu do seu controle. A história, tudo o que está acontecendo. Então, ao invés de ficar na caverna, ficar no deserto, ficar na autocomiseração, contemple a Deus, vá até o monte de Deus,
a Horebe, a presença de Deus. Não fique na autocomiseração, mas olhe para o Senhor, olhe para o alto, olhe para Deus, busque a presença de Deus, glorifique a Deus, e Deus certamente, como Elias, tem muito ainda para usar, para que você possa glorificar a Deus através da sua vida. Certamente Ele quer fazer de você um instrumento, um vaso, e mesmo nesse período, de alguma forma, está trabalhando na sua vida, no seu coração, para que você possa glorificá-lo cada dia mais, servindo, glorificando, louvando, dedicando da sua vida para o Senhor. Então que Deus, assim como agiu na vida de Elias, assim como trabalhou, como sustentou e sustenta as nossas vidas, que nós possamos ser trabalhados pelo Senhor nesse período de quarentena, que a gente possa confiar nele, experimentar e ver a misericórdia dele, o suprimento, e ele é fiel, mas sermos também trabalhados nessas áreas tão importantes na nossa vida. Que Deus nos abençoe, que a graça, a paz, a misericórdia dele esteja sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a sua família, sobre a nossa nação, sobre o mundo de forma geral, mas que também possamos ser trabalhados para Ele, e que muitas almas possam, no meio de tudo isso, ser salvas. Muitos talvez que estavam longe de Deus possam se aproximar de Deus, possam buscar a presença de Deus, possam conhecer verdadeiramente o Senhor nas suas vidas. Nós vamos orar, finalizando mais esta mensagem. Oremos. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra que é viva, eficaz, e que sempre trabalha em nossas vidas e em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel para nós. E hoje podemos meditar um pouco mais na vida do profeta Elias. E, ó Deus, há tantas lições preciosas. Podemos realmente ver o Teu cuidado sobre a vida dele. Ao mesmo tempo como o Senhor usou grandiosamente o Teu servo. E podemos também perceber, ó Deus, as fraquezas dele, mas o Senhor sendo misericordioso e trabalhando no seu coração, na sua vida, e trazendo ele para perto do Senhor, para assim usá-lo mais e mais. Queremos, ó Deus, de que o Senhor esteja fazendo isso também em nossas vidas, na vida, ó Deus, aqui dos irmãos aqui da igreja, de cada família, de cada pessoa que tem nos acompanhado. Faz a Tua obra nas nossas vidas, ó Deus, trabalha em nossos corações, para que a gente possa glorificar o Senhor cada dia das nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa cada um dos irmãos em Cristo, cada família, abençoa o Teu povo, abençoa aqueles que não Te conhecem, que eles possam, nesse momento, entender o quanto eles necessitam do Senhor. Abençoa também a nossa nação, abençoa o mundo como um todo. E faz a Tua obra, Deus, na vida das pessoas, daqueles que estão longe do Senhor. Te damos graças, Deus, te louvamos, porque o Senhor é fiel, e em Ti nós confiamos. Te agradecemos por tudo isso, e oramos em nome de Jesus.